Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está sempre no ar aqui na Rádio Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E aqui quem está falando, amigos e amigas ouvintes, é Osmar de Carvalho. Uma boa noite para todos vocês. E como sempre vamos iniciar esse trabalho entoando o mantra da vida una, trazendo para esta função, este programa, as influências dos grandes mestres da fraternidade branca, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então, aqueles que desejarem podem relaxar o seu corpo, fechar os seus olhos, buscando respirar lenta e profundamente. Vamos procurar nos conectar com a fonte da nossa luz oculta, a verdadeira luz esotérica que está brilhando dentro dos nossos corações. Vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e minhas amigas, queridos ouvintes conectados aqui na frequência digital da Esotérica FM, vamos iniciar uma nova fase aqui no programa Lux Esotérica. Na última sexta-feira, nós terminamos de estudar o livro O Lado Oculto das Coisas. E nesta segunda-feira, nós vamos iniciar o estudo do Kybalion, que foi lançado no Brasil pela editora Pensamento e foi escrito pelos 3 iniciados, né? Um livro realmente que traz o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, segundo aquelas tradições esotéricas. E esse livro, meus amigos, minhas amigas, realmente é um livro que vale a pena ter na sua estante. Quem sabe nós até vamos trazer esse livro aqui para ser vendido aqui na Loja Esotérica Virtual. E quem sabe um link aqui também na Rádio Esotérica FM, porque é um daqueles livros que traz assuntos que realmente fazem com que nós nos conectemos com a verdadeira tradição esotérica, meus amigos. O Kybalion realmente é um livro que não tem nada a ver com esse esoterismo de boutique que a gente está vendo por aí modernamente. Ele traz preceitos muito sérios, muito importantes, e principalmente traz preceitos que se aplicam em todas as situações, em todos os ambientes, em todas as tradições, e realmente só poderia ser proveniente das altas esferas e só poderia realmente ser proveniente das grandes inteligências espirituais
e só temos que realmente parabenizar esses 3 grandes iniciados, que nós vamos exatamente falar um pouquinho sobre eles, que no ano de 1908 trouxeram à luz da literatura esotérica o livro Kybalion, né? Que no inglês é escrito com KY, né? Mas aqui no português ficou Kybalion, né? Ou com CAI no começo, né? O Kybalion realmente é um livro que merece a nossa atenção e é por isso que nós vamos estudá-lo. Mas nas edições desse livro, ele só menciona que ele foi editado pelos 3 iniciados, mas não fala quem são esses 3 iniciados. Então a primeira coisa que nós temos que investigar aqui com vocês, e que eu levantei aqui pelas nossas fontes, quem são os 3 iniciados que trouxeram ao mundo, uma vez mais, esses princípios herméticos que sempre foram conhecidos dos círculos iniciáticos, né? Não necessariamente nessa formulação, mas sempre foram de uma maneira ou de outra conhecidos. Mas nesse livro eles foram reunidos e já no espírito da nova era eles foram publicados de uma maneira que fosse acessível a qualquer pessoa que quisesse adquirir esse livro e obviamente estudá-lo, porque vale realmente a pena. Os 3 iniciados são exatamente William Walker Atkinson, depois o segundo foi Paul Foster Houses, e a terceira e mais oculta, aquela que realmente ninguém queria declarar, a grande discípula de Blavatsky, que foi Mabel Collins, né? Ou seja, esses 3 autores é que são responsáveis por trazer uma vez mais esses princípios para o conhecimento público. E cada um deles realmente tem a sua influência, né? O menos conhecido deles é o Paul Foster Houses, né? Que nasceu no ano de 1884 e faleceu em 1954. Ele era músico e também fundador da ordem cabalística Construtores do Addington, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E nos anos 20 ele também esteve envolvido com vários movimentos ocultistas daquela época nos Estados Unidos. E o segundo dos escritores, dos iniciados, foi William Walker Atkinson, que nasceu em 1862 e faleceu em nasceu em 1862 e faleceu em 1932. E William Walker Atkinson realmente é um ocultista famoso. Provavelmente até vocês tenham algum livro deles aí em casa, que se temos aí ouvintes que são dados a consumir a literatura esotérica, porque William Walker Atkinson foi um dos precursores do novo pensamento, né? Aquele movimento que visava trazer novamente a aplicação do poder da mente, né, na vida prática. Só que William Walker Atkinson escreveu sobre muitos pseudônimos. Inclusive isso contribuiu para que ele ficasse bastante incógnito, né, para o mundo atual, exatamente por ele ter escolhido uma série de pseudônimos para nominar os seus livros, né? Os pseudônimos mais famosos do William Walker Atkinson foram de Theron Q. Dumont e o famosíssimo aqui, com muitos livros editados no Brasil, principalmente pela editora Pensamento, o Yogi Ramacharaka, né? Quem é que não tem aí, quem é que não consome livros aí
nas últimas décadas aqui, com essa contribuição maravilhosa que a editora Pensamento fez para os estudantes da espiritualidade. Quem é que não tem um livro do Yogi Ramacharaka, livros explicando as escolas da yoga, as técnicas de respiração, vários livros aí famosos, e também teve outros pseudônimos menos conhecidos, né? Inclusive alguns até pseudônimos de mulher, né? Então, o mais famoso deles, pelo menos que eu acho, é como Yogi Ramacharaka. Mas também ele era conhecido como Swami Bhaktavista, também como Swami Panchadasi, e Theron Q. Dumont, também como Theodore Sheldon. Em alguns outros ele aparece como Magnus Incognito. Aí realmente ele não queria aparecer, né? Ele está aqui no Kybalion, dentro do pseudônimo dos Três Iniciados, né? E realmente foi um escritor bastante prolífico, né? Que tratou de assuntos do desenvolvimento da mente, da memória, pensamento dinâmico, a arte do pensamento lógico, vários livros sobre o poder do pensamento, como Yogi Ramacharaka, né? Há os livros dele, a Ciência Hindu Yogi da Respiração, 14 lições da filosofia Yogi e o ocultismo oriental, curso avançado de filosofia Yoga, Hatha Yoga, a ciência da cura psíquica, também livros sobre Raja Yoga, sobre Jnana Yoga, os ensinamentos ocultos ou internos das filosofias e religiões da Índia, o cristianismo místico e os ensinamentos do mestre, a vida além da morte, a cura prática pela água. Esse livro acho que não sei se foi editado em português. O espírito dos Upanishads e os aforismos dos sábios, e o Bhagavad Gita e a mensagem do mestre, né? E como esse outro escritor, outro pseudônimo que ele adotou, de Swami Bhaktavista, ele falou bastante sobre o espiritismo, a clarividência, a visão através dos cristais. Eu estou aqui, na verdade, com uma biografia em inglês dele. Realmente são muitos livros que William Walker Atkinson realmente deixou para a humanidade, e ele também participou desse projeto do Kybalion. E a terceira, ou o terceiro, né? O terceiro, que é a terceira dos Três Iniciados, é a Mabel Collins, que nasceu no ano de 1851 e faleceu no ano de 1927, né? Mabel Collins foi, na verdade, uma grande escritora, novelista, escreveu mais de 50 romances, né? Verdadeiras novelas, né? Que realmente estavam na moda, e isso deu a ela uma base financeira para que ela, inclusive, vivesse sozinha depois que ela ficou viúva. Mas lá pelas tantas ela encontrou com Madame Blavatsky, que foi a fundadora do movimento teosófico, isso na cidade de Londres, né? E por muitos meses Blavatsky residiu na casa de Mabel Collins, e certamente foi esse contato com Blavatsky, que era uma iniciada verdadeira, né, da loja egípcia da Grande Fraternidade Branca, a seção egípcia da grande movimentação dos mestres. Então Blavatsky deu acesso a Mabel Collins a contatos verdadeiros, reais, com os mestres do Egito, e não por acaso, devido ao seu psiquismo, ao seu desenvolvimento, Mabel Collins, num determinado momento da sua vida, praticamente psicografou
o livro que é chamado A Luz no Caminho. Luz no Caminho, que é um clássico da literatura esotérica e teosófica, que foi realmente canalizado, foi psicografado por Mabel Collins, porque ela disse que numa determinada noite ela sentiu uma compulsão muito forte de escrever um texto, e depois que esse texto ficou pronto e Blavatsky o analisou, ela justamente ratificou a origem desse texto, né, que proviria justamente de um dos mestres da Fraternidade Branca, do ramo egípcio da Fraternidade. E esse livro realmente é um livro extremamente esotérico, A Luz no Caminho, porque ele traz aforismos que são altamente enigmáticos, paradoxais, que realmente forçam a mente da pessoa a entrar num estado superior da mente. Então também recomendo a vocês a leitura do livro A Luz no Caminho, de Mabel Collins. Com certeza nós vamos estudá-lo aqui dentro do nosso cronograma aqui de estudos. Nós vamos chegar a estudar A Luz no Caminho. Mas o fato é que esse contato que Mabel Collins teve com a Fraternidade Egípcia deu a ela as condições de ser a principal amanuense desse livro, o Kybalion, que nós vamos começar a estudar hoje. Então esses três iniciados, na verdade, formaram um grupo de pessoas que dividiam esotericamente essas informações que vieram basicamente através de Mabel Collins, porque eles admitiram que várias partes desse texto foram trazidas por meios espirituais, né, por meios psíquicos. E a palavra Kybalion, né, que dá nome a esse livro, na verdade ela não era uma palavra que era conhecida nos meios esotéricos, nem mesmo entre os hermetistas, né, clássicos, né, porque sempre houve o estudo do hermetismo, mas com certeza é uma palavra que foi composta de uma maneira numerológica, fazendo uma mistura de termos, né, do termo Cabala, do termo Cibele, e justamente trazendo a gematria, né, a numerologia baseada na língua grega, o que faz com que esse nome Kybalion ele tenha realmente um poder muito forte. E obviamente esses três iniciados compuseram esse título com o objetivo realmente que eles tivessem, que esse livro tivesse esse efeito, né? Tanto é que o poder numerológico, né, gemátrico desse nome analisado nessa gematria do grego, significa o ocultado, né, ou entre o que é oculto. E isso é hermetismo dentro da sua própria característica, né? Ou o corpo oculto, ou ainda o ermitão, ou a liga de ouro e prata. Ou seja, todas as interpretações numerológicas que se obteve até hoje com a gematria cabalística e grega realmente faz compreender que esse nome não é por acaso. E aí realmente nós fazemos questão de ler esse livro praticamente na íntegra, né, e comentá-lo para vocês, porque ele vai nos trazer um contato com o mundo das ideias verdadeiras do esoterismo, né? Então, segundo a própria introdução do livro, ele diz o seguinte: temos o grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas
aos preceitos que expomos, de modo que por isso esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. E prossegue, né? O fim desta obra, a finalidade desta obra, não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar e desgostar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, né, ou de gnoses, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujos portais já ingressou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós dos séculos passados, desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados inicialmente por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. E prossegue. Da terra do Ganges, né, ou da Índia, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora deste nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta, ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias. E os preceitos herméticos são como que seu grande conciliador. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente, que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido numa escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas intactas na sua pureza original por um pequeno número de homens, e recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos,
seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as luzes menores do mundo profano, quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por causa da sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens dedicaram a sua vida e esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nestas linhas. E aí segue um pequeno poema. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Estes homens procuraram a aprovação, estes homens nunca procuraram a aprovação popular, nem grande número de prosélitos. São indiferentes a estas coisas, porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la se a ela for apresentados. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de as lançar aos porcos vulgares, que enterrá-las iam na lama e as misturariam com o seu desagradável alimento mental. Mas esses poucos não esqueceram nem desprezaram os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Kybalion. Abre aspas, né? Em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Fecha aspas. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com a sabedoria, né? A famosa frase: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético também do Kybalion. Abre aspas. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Fecha aspas, né? E aqui tem uma nota no livro que explica essa frase. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E a nota diz o seguinte, nota do tradutor: existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem um ouvido físico, porque o que está embaixo é análogo e correspondente ao que está em cima, e não é igual. No estado de êxtase, o ouvido mental ou do entendimento se abre e ouve uma voz, a voz da harmonia infinita, que lhe revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja conhecer. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. Essa é a nota
para essa frase: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E prossegue aqui a apresentação do livro. Os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que conheciam que era uma loucura pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires. Antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os honestos, mas desencaminhados entusiastas, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucificai-os, crucificai-os. Nesta obra nós nos esforçamos para vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Kybalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar esses princípios. E, se não o fordes, deveis vos desenvolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente, aí fazendo uma menção a Shakespeare, né? Serão somente palavras, palavras e palavras, como bem disse Shakespeare no seu famoso Hamlet. Não sei em que ato da peça do Hamlet, mas foi isso que ele falou. Mas no segundo bloco do programa nós vamos comentar mais sobre isso que nós lemos, meus amigos, dando ainda um maior background desse livro Kybalion, que nós nos propusemos aqui a estudar e comentar junto com vocês, amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo aqui no programa Lux Esotérica, a luz que brilha na escuridão das noites brasileiras, aqui transmitindo pela internet. Agradecemos a todos que estão nos ouvindo ao vivo nesse momento e aqueles também que estão nos acompanhando nas gravações. Mas é chegado o momento de nós fazermos uma pausa para tomar aqui uma aguinha, molhar a nossa garganta, e vocês vão ficar com um convite, amigos, para vocês que o quiserem, que o desejarem, que o puderem, que tiverem condições, disponibilidade, para que vocês se tornem associados aqui da Loja Esotérica Virtual, nos auxiliem materialmente a continuar esse trabalho maravilhoso de trazer esses conhecimentos profundos, esses comentários que nós acreditamos iluminam o caminho da nossa caminhada. Fiquem agora, amigos, com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual e voltamos ao vivo na sequência, amigos sintonizados aqui no programa Lux Esotérica. Até já! E voltamos, amigos e amigas ouvintes, ao vivo aqui no programa Lux Esotérica. Iniciamos no dia de hoje o estudo do livro O Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E aí nós gostaríamos de acrescentar os nossos comentários, além dessa, obviamente, maravilhosa introdução desse livro.
que nos dá conhecimento ao que se propõe o livro O Kybalion. Mas ao falar de O Kybalion e falar, obviamente, da filosofia hermética, nós estamos falando, meus amigos e minhas amigas ouvintes, que estão nos prestigiando, aí os 50 amigos que estão conosco nessa noite ao vivo, e mais todos vocês que estão ouvindo aqui as gravações do programa Lux Esotérica no site da Loja Esotérica Virtual e também aqui na seção programas aqui da Rádio Esotérica FM. O nosso assunto é Egito. Egito, que realmente é a terra dos mistérios. A todos aqueles que estudam o ocultismo, a espiritualidade e também a religião ficam fascinados quando nós podemos ver tantos e tantos centenas de anos depois, né, milhares de anos depois do apogeu da civilização egípcia, as suas ruínas ainda estão de pé. E quando nós vemos aquelas inscrições enigmáticas, aquela língua hieroglífica que contava não só com desenhos, com letras, mas principalmente com cores e que trazia várias camadas de conhecimento, o Egito era a terra do ocultismo e da espiritualidade per si, porque todos os ocultistas atuais têm uma altíssima reverência pelo Egito e por Hermes Trismegisto, como assim ficou conhecido dentro do pensamento latino, mas que era conhecido no Egito como o deus Tot, né? Tot, como era conhecido no Egito, era tido como o pai de todas as ciências, das matemáticas, da astronomia, da astrologia, e dele realmente se falavam coisas tão extraordinárias que o nome Tot acabou se transformando numa casta, né? Porque a profundidade desses ensinamentos que ele deixou, né, há muitos e muitos milhares de anos atrás, e segundo as investigações clarividentes, Tot, na verdade, existiu não há 3.000 anos ou 4.000 anos atrás, mas há 50.000 anos atrás, meus amigos. Realmente a sua antiguidade é muito maior do que a nossa vã ciência, né? Parafraseando outra vez o Shakespeare, né? A nossa vã ciência acha que sabe alguma coisa sobre a história do Egito, faz lá datações com carbono 14, que só consegue identificar aquilo que sobra de plantas, de animais e coisas assim, quando as construções egípcias eram todas de pedra maciça e não são passíveis de datação pelo carbono 14, que só é encontrado em células vivas, tanto de animais quanto de vegetais. Daí que realmente não a ciência, nem os egiptólogos, nem aqueles que fazem todas as investigações no Egito, não só no passado como agora, a arqueologia, a egiptologia, não tem noção exatamente do que é o Egito, nem da onde veio e nem para onde ele vai, porque o Egito ainda continua em movimento, meus amigos, né? A verdadeira gênese dessa nação que perdurou durante tantos milhares de anos, né, mantendo um conhecimento, mantendo uma estrutura social que corporificava, que representava uma visão espiritual do mundo, do universo. Daí a beleza e o magnetismo que o Egito justamente emana e nos atrai em direção a ele, por ele ter sido uma sociedade que se organizava ao redor dos mistérios, ao redor do ocultismo,
mas não de uma maneira externa, como nós vemos hoje na religião, ou com uma maneira pior ainda, que é essa maneira profana que a ciência hoje trata as coisas, porque naquele tempo o conhecimento ele era dado àqueles que demonstravam a sua altitude para acessá-lo. Só as pessoas realmente espiritualizadas, as pessoas que tinham acesso aos templos, que eram verdadeiramente instruídas e que tinham um corpo de conhecimento que não fazia distinção entre o conhecimento que nós chamamos hoje de científico e o conhecimento que nós chamamos hoje de espiritual. Não havia essa dicotomia, havia realmente a sabedoria, haviam realmente os sábios. E a gênese verdadeira do Egito, na verdade, como todas as civilizações atuais, lá no famosíssimo e submerso continente da Atlântida, meus amigos. Porque muito tempo antes da penúltima grande catástrofe, né? Porque houve uma grande catástrofe na Atlântida há cerca de 800 mil anos atrás, que dizimou a maior parte da população atlante num só golpe. Mas aí se passaram muitos milhares de anos e há cerca de 200 mil anos atrás, né? Isso segundo as investigações clarividentes de Blavatsky, de Leadbeater, de Geoffrey Hodgson e outros, pessoas que têm acesso com a sua consciência diretamente aos registros akáshicos, né? Antes que a segunda, né, o que eu chamei aqui da penúltima das grandes catástrofes atlantes acontecesse, porque houve a última há 10 mil anos atrás, que é aquela que é relatada como o dilúvio, né? O dilúvio bíblico, o dilúvio como relatam ali os sumérios e os próprios hindus, né? Todas as civilizações antigas relatam essa catástrofe do dilúvio, mas esse dilúvio foi há cerca de 11 mil, 10 mil, 11 mil anos atrás. Mas a catástrofe que eu estou me referindo foi muito antes, há mais de 200 mil anos atrás, quando realmente já haviam no Egito na Atlântida, uma série de profecias de que aquele continente iria afundar de vez. E aí que providências que os atlantes tomaram, começaram uma diáspora, né? Uma diáspora que se dirigiu em direção ao que hoje são as Américas, a América Central e a América do Sul, e um outro contingente de pessoas se dirigiu para a Ásia. Todos eles fugindo daquele resquício do continente Atlântico, porque se preconizava, se profetizava aquele iminente afundamento. Na verdade, essas profecias aconteceram por mais de 50 mil anos e muitos nem acreditavam que realmente elas iriam acontecer. Mas o fato é que essa catástrofe realmente aconteceu. Só que muito tempo antes disso, os grandes sacerdotes, os grandes mestres, né, do trono branco, né, aquele pessoal da linha da direita, da linha da magia branca, sabendo, já tendo essa percepção de que a Atlântida ia afundar de vez, né? Então muitos deles, e principalmente aqueles que ficaram conhecidos no Egito como os veneráveis do norte, né? Os amigos maçons aí que estão nos ouvindo saberão, né, reconhecer aqueles veneráveis do norte, né? Lá onde sempre tem uma cadeira vazia para representar, né, os sábios, os mestres, né? Aqueles veneráveis que vieram do norte se estabeleceram ali na terra do Egito, que tinha àquela época, né, um clima muito diferente do que é hoje.
não era um clima desértico e árido como é hoje. Na verdade, era um clima tropical. A terra era muito abundante, havia muito alimento, qualquer coisa que se plantava ali dava. E o rio Nilo, obviamente, já existia, inclusive se prolongava pelo que hoje é o deserto do Saara, né? Isso hoje vocês podem perceber aí, até usando o Google Earth aí, vocês podem ver que havia um grande rio ali que ia na direção do Saara, não era só o rio Nilo. Então ali havia uma vida muito intensa que permitiu que ali fosse então instalada uma civilização, um povo que realmente iria se pautar totalmente pela espiritualidade. E segundo as investigações de Leadbeater, exatamente há mais de 200 mil anos atrás se começou a erguer as primeiras pirâmides do Egito, né? Ou seja, pirâmides, meus amigos, minhas amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérico, pirâmide não é uma coisa de 2.000, 3.000 anos atrás. Elas são muito anteriores, e em toda civilização, em todo povo que constrói pirâmides, aí tem um dedinho, aí tem uma influência do conhecimento atlântico. Então, aonde que nós encontramos pirâmides? Aqui entre os maias, entre os povos aqui das Américas. Nós vamos encontrar pirâmides no Egito e vamos encontrar pirâmides na China, em locais distantes, justamente para todos os locais para onde a diáspora atlante se deslocou. Mas o Egito foi um projeto especial, porque para lá foram levados realmente as pessoas mais espiritualizadas, se localizaram ali naquele verdadeiro paraíso tropical, muito diferente daquela aridez que está hoje lá. Realmente foi estabelecida esta civilização que iria preservar o núcleo da sabedoria egípcia, né? Porque os Atlantes, aliás, o núcleo da sabedoria Atlante, né? Eu estou até confundindo Atlântida com Egito. O que o Egito preservava era o núcleo, o centro dos conhecimentos espirituais e iniciáticos que haviam na Atlântida. E principalmente a pirâmide, que é uma máquina iniciática, né? A pirâmide, ao contrário aí do que nós vemos nos documentários do Discovery Channel, do History Channel, né? Da National Geographic, todos esses canais aí que fazem documentários, as pirâmides, meus amigos e minhas amigas, não são silos para guardar alimentos, para guardar colheitas, e nem são tumbas de faraós ou para qualquer personagem histórico do Egito. A pirâmide, ela é uma máquina iniciática, ela aplica um conhecimento da energia das formas, associado com a massa de pedras que estava disponível ali no Egito, né? Aquela pedra realmente que tem uma presença muito forte do calcário, do próprio quartzo, né? São pedras extremamente duras, mas que tem uma quantidade de cristal, né? Esse granito que tem ali onde se construíram as pirâmides tem uma alta incidência de quartzo e de cristal, o que faz com que ele entre em ressonância com o próprio planeta e com o próprio meio ambiente. E o objetivo dessas construções das pirâmides não eram para homenagear pessoas nem faraós, apesar de muitos faraós depois terem mandado escrever o nome deles lá, ou até eventualmente, né? Diferente do como o americano usa o termo eventualmente, né? Ocasionalmente alguém ter sido deixado lá dentro, enterrado. Isso é uma exceção. O que realmente se faziam ali eram
rituais iniciáticos, né? Então, até hoje, quando se investiga lá a famosa pirâmide de Saqqara, que é tida como uma das mais antigas, né? Se diz que foi uma pirâmide que não deu certo porque ela desabou e tudo mais, mas as pessoas que têm olhos para entender o que era realmente a pirâmide, né? Principalmente depois que passaram ali os arqueólogos de Napoleão, né? Que faziam a arqueologia com dinamite, porque não conseguiam penetrar naqueles mistérios ali, então metiam bomba e tudo. O que se encontrou debaixo da pirâmide de Saqqara, né? Foram encontrados vários compartimentos, e ali embaixo foram encontrados cerca de 50 mil vasos de alabastro, meus amigos. Alabastro, que se vocês quiserem comprar alguma coisa cara para decorar suas casas, comprem alguma coisa de alabastro, e vocês vão ter a noção da riqueza que é ter debaixo de uma pirâmide 50 mil vasos de alabastro, e provavelmente esses vasos eram enchidos com essências, com óleos, que juntamente com a vibração da pirâmide faziam com que aquelas câmeras onde as pessoas desciam abaixo da pirâmide, elas poderiam ali atingir estados alterados de consciência, poderiam realmente evoluir energeticamente a um ponto, dentro obviamente de toda a doutrina iniciática do Egito, avançavam muito, porque o campo, né, não a força, mas o campo que a pirâmide provoca, ele tem uma qualidade tão grande, uma intensidade tão grande, que a pessoa que soubesse utilizar essa energia progrediria muito, né? E embaixo dessa pirâmide de Saqqara também foi encontrado um fosso, né, que continha um madeiramento com ouro, né, enrolado nesse madeiramento. E isso realmente é uma coisa altamente esotérica, meus amigos. Porque se vocês conhecem alguma coisa de eletrônica, alguma coisa, principalmente como eram feitos os rádios antigamente, o rádio antigo ele era sintonizado exatamente com uma peça de metal com enrolamento, onde você girava o dial e você mudava a frequência. Então esse fosso que há, aliás, debaixo da pirâmide de Saqqara, com esse madeiramento que subia e descia, né, na verdade deveria ser um objeto que fazia a sintonização ou a afinação da frequência daquela pirâmide para que ela funcionasse numa frequência adequada para os objetivos que se tinham ali. E justamente esse grande personagem que nós vamos estudar mais detidamente, os seus aforismos aqui do Kybalion, né, da filosofia hermética, que foi o Thoth. Segundo se conta das tradições herméticas, né, ele foi o primeiro e o grande sábio, o fazedor de potes, ou aqueles 50 mil potes de alabastro, né, de vasos de alabastro que foram encontrados ali, provavelmente foram feitos justamente sob a orientação das doutrinas do próprio Hermes, porque ele era Hermes Trismegisto, foi o verdadeiro Harry Potter, né? Porque Potter quer dizer, entre outros significados, também o fazedor de potes ou de vasos, porque tudo aquilo, meus amigos, visavam essa sintonização, e daí que realmente essa influência, a potência da mente desse indivíduo, desse mestre que foi Thoth, que foi o Hermes Trismegisto porque ele era o 3 vezes grande, porque ele era o mestre espiritual, ele era o grande governante e o grande legislador ao mesmo tempo. O 3 vezes grande teve realmente uma influência tão grande que até hoje ele vem
influenciando todos os espiritualistas, todas as doutrinas, as religiões, e finalmente está dentro da nossa própria linguagem. Quando nós dizemos que uma coisa é hermeticamente fechada, nós estamos nos referindo a como era mantido no sigilo esses conhecimentos que vocês vão ter acesso. Se vocês não leram esse livro ainda, se é uma novidade para vocês, será meu privilégio nós estudarmos e comentarmos juntos aqui esse material, porque era um conhecimento extremamente reservado, passado justamente de mestre para discípulo, e todo aquele poder iniciático que ele tinha vibra até hoje, né? E se diz que Thoth, o Hermes egípcio, havia escrevido nada mais, nada menos do que mais de 36 mil livros. Vocês imaginam se esses livros fossem descobertos, né? Se é que não eram 36 mil papiros, né? Vai saber qual é que é a tecnologia que se usava naquela época, mas deveria ser uma quantidade de informação proporcional a esse poder que ele tinha. E na própria apresentação do livro, vocês viram se dizer que sábios da Índia, de outros países, se deslocavam dos seus locais de nascimento para irem ser instruídos pelo mestre diretamente, quando ele ainda estava vivo, ou então pela casta dos Thoths, né? A casta dos sacerdotes que mantinham esse conhecimento. Mas as investigações clarividentes, né, e ocultas de Leadbeater, de Blavatsky e de outros grandes ocultistas e teósofos indicam que esse grande personagem que foi Hermes Trismegisto, que foi o Thoth, na verdade foi uma das encarnações anteriores desse grande ser, desse grande iluminado que depois viria a ser conhecido como o Senhor Gautama, o Buda. Então não é brincadeira essa fonte de conhecimento que nós vamos estudar aqui, meus amigos. São aforismos, são conhecimentos que são aplicáveis independentemente das tradições que vocês participem, quer vocês sejam maçons, quer vocês sejam teósofos, quer sejam rosacruzes, espíritas ou simplesmente aí curiosos do esoterismo. Não importa que tradição vocês estejam, esses conhecimentos são como o alfabeto, são como os algarismos, eles são plenamente aplicáveis em qualquer situação. Então, o dia de hoje foi só uma preparação de espírito para que nós realmente estudemos esse livro, que no ano passado completou, em 2008, completou 100 anos da sua publicação, já que ele veio ao mundo em 1908. 2008 ele completou 100 anos. Inclusive eu me recordo de ter dado uma palestra no passado exatamente sobre o livro Kybalion e os preceitos herméticos, e agora nós temos essa grata oportunidade aqui de estudar esses aforismos com vocês, e temos a agradecer aos 3 iniciados, ao William Walker Atkinson, mais conhecido como o Yogi Ramacharaka, também ao Paul Foster Houses e também a Mabel Collins, que com os seus contatos com a fraternidade egípcia trouxeram para nós de volta esses conhecimentos para o nosso benefício, para a nossa meditação, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Vocês vão ver como nós podemos aplicar os princípios herméticos na nossa vida. Eles realmente são poderosíssimos. Então os convido a estarem aqui conosco amanhã, terça-feira, e durante essa semana e nas próximas semanas nós vamos estudar o livro O Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito
e da Grécia pelos 3 iniciados, o William Walker Atkinson, o Paul Foster Houses e a Mabel Collins, a quem nós agradecemos esse maravilhoso trabalho de ter trazido numa modalidade única todo esse texto. Então vamos encerrando o nosso programa, a Lux Esotérica, no dia de hoje, meus amigos, muito felizes por iniciarmos junto a vocês mais um estudo. E a todos aqueles que estão nos prestigiando aqui ao vivo, agradecemos a sua audiência, o seu prestígio, também aqueles que já estão se associando aqui na Loja Esotérica Virtual, cliquem aí no botãozinho aí para se associarem, apoiem aqui a nossa causa, porque nós estamos a serviço da sua evolução, a serviço desses conhecimentos que nós sabemos vão pautar a era de Aquário e vão trazer a humanidade para uma nova civilização, um mundo melhor, um mundo baseado, embasado, fundamentado nos conhecimentos da espiritualidade. É por isso que nós estamos aqui, meus amigos, a serviço de vocês, a serviço dos nossos ouvintes, para que essa sabedoria que está nesses textos ganhe vida aqui através da nossa voz, que eles ecoem uma vez mais pelo éter e tragam a sua colheita, os seus frutos, que nós sabemos serão frutos de espiritualidade, frutos de iluminação. Então vamos encerrar esse programa de hoje mencionando uma vez mais o mantra do ser interno, fazendo vibrar aquela nota de encerramento para o nosso programa, que nós sabemos está sendo do agrado dos nossos ouvintes que têm se comunicado conosco. Estamos à disposição de vocês. Clique aí no formulário Fale Conosco, aí na seção Contato do site da rádio, então no Fale Conosco, aí na lateral esquerda aí do menu da Loja Esotérica Virtual. Mande as suas perguntas para mim, será minha satisfação respondê-las. E vamos então ao mantra do ser interno, encerrando o programa Lux Esotérica desta noite. Vamos nos interiorizar, procurando a conexão com o nosso eu interno, com a nossa luz que brilha no centro dos nossos corações. Vamos procurar internalizar, compreender e manifestar o significado dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos, com essa brilhante estrela de 5 pontas que é gerado na luz astral quando se pronuncia esse mantra, nós encerramos esse programa desejando a todos vocês uma boa noite, que vocês tenham um bom descanso e que nós possamos voltar aqui na próxima ocasião, munidos desse espírito de fraternidade, desse espírito e desse otimismo, dessa verdadeira vontade, desse ânimo, desse entusiasmo pelo estudo dos preceitos herméticos que nós vamos fazer aqui. A todos vocês agradecemos uma vez mais o apoio, o prestígio, a sua audiência, que está fazendo desse programa um sucesso. O Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM.
Uma boa noite para vocês, amigos. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até mais, amigos e amigas ouvintes.